Olá, pessoal. Quando eu escrevi meu livro em 2019, 2020 para 2021, esse livro aqui fala sobre esperança, eu entrevistei algumas pessoas, né, para esse livro, vários assuntos, né, relacionado a esporte, relacionado à superação, luto. E uma dessas pessoas que eu entrevistei foi o Celso, uma pessoa que, ela durante muitos anos, ela passou por problemas de drogas, de alcoolismo, envolvido com prostituição, muitas coisas erradas muito na vida dele, né? Até que um dia ele, assim, a vida dele foi declinando, né? Cada dia que passava, ele era um gerente de uma loja automotiva e depois foi perdendo o emprego, foi trabalhar um xerifado, foi trabalhar como cobrador de ônibus, mas foi entrando em decadência a vida dele devido ao uso de drogas e relacionado ao álcool também, né? Então muita coisa ruim. E aí ele chegou uma hora assim, a mulher dele, a esposa, abandonou ele e pegou a filha e foi embora de casa, né? Falou, não tenho mais como conviver com você. E ele tinha um pai que era doente, que a esposa precisava cuidar, e ele ficou sem saída, porque ele precisava dar o remédio pro pai, precisava trabalhar e não tinha como, né, resolver aquela questão. E aí ele ficou desesperado, né? E ele viu que a droga realmente estava fazendo muito mal para a vida dele, estava destruindo, chegando a um ponto da esposa dele ir embora de casa, né? E aí ele foi procurar uma ajuda na igreja, né? E aí chegou lá, uma pessoa orientou ele a ler o livro de Salmos, de Provérbios, ele foi lendo, foi colocando aquela confiança ali em Deus, né? Em tudo que ele estava passando, né? E passou um tempo, a esposa dele ele foi atrás, ela voltou para casa, e a vida dele foi restaurada, ele abandonou realmente aquela vida de drogas, a vida de prostituição, vida relacionada ao álcool. Então a vida dele foi restaurada de alguma forma, né? Isso porque ele buscou a Deus, né? Buscou a Deus. E só que assim, muitas vezes a gente não tem algumas pessoas que você olha e quando eu estava inclusive conversando com ele, entrevistando ele pro livro, ele falava assim, as pessoas falavam assim, ó, você é um caso perdido, você não tem mais como, não tem mais solução, né? A esposa dele também achava que ele era um caso perdido, né? E aí, assim, tem muitas pessoas que às vezes a gente olha e a gente fala assim, puxa vida, essa pessoa não tem mais jeito, né? Imagina, esse cara aí é um drogado, esse daí não tem mais jeito. E às vezes a gente tem algumas pessoas, assim, próximos, né, da gente, que a gente também não põe mais esperança, né? A gente não coloca mais esperança que a pessoa vai melhorar, que vai sair ali do álcool, das drogas, das dificuldades. Então, e é muito comum, assim, a gente perder essa esperança porque você não vê mais saída, né? Mas, assim, eu acredito fielmente que tudo, se a gente colocar ali, trabalhar, batalhar pela vida da pessoa, orar por ela, a gente consegue encontrar uma saída. Assim como o Celso, ele conseguiu sair, eu acredito que outras pessoas também, se a gente batalhar e colocar pessoas mais próximas mesmo, a gente orar por essas pessoas, colocar a esperança mesmo em Deus, né? Ser persistente, persistente, persistente numa solução para a vida dela, a gente consegue encontrar uma solução. Eu mesmo já passei por muitas dificuldades na minha vida, assim, que eu achava que eu realmente não ia conseguir vencer, falava, essa situação, não vou conseguir sair dessa situação, tá muito difícil, né? E você lutando, 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 e aí Deus vai pelo agir dele e abre uma porta, restaura a sua vida, coloca as coisas no eixo novamente, né? Então eu acredito muito assim que a gente tem que colocar o controle da nossa vida e da vida daqueles que estão passando por dificuldades nas mãos de Deus para poder a gente passar por essas dificuldades e superar. A esperança é uma coisa assim que a gente tem que ter todos os dias e a gente tem que acreditar que essa esperança ela vai nos guiar, vai colocar uma vida melhor para cada um de nós, né? Nós não podemos simplesmente assim entregar e falar não, tá tudo perdido, não tem mais jeito, eu não vou conseguir me voltar a trabalhar, eu não vou conseguir estudar. Às vezes a pessoa sofre um acidente e ela fica para baixo ali, não consegue mais achar, ter esperança na vida. E às vezes ela tem que ali ir retomando aos pouquinhos, né? A gente tem que continuar dando força para essas pessoas, ser luz na vida delas, para que elas possam se restaurar, né? E a gente tem que buscar essa força em Deus, né? Como diz, tem Salmos 3:2 fala assim, né? Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas é o contrário, né? A gente tem que ter a gente tem essa salvação,
Porque quando a gente confia mesmo que existe um plano, né, que Deus ele vai agir nas nossas vidas e vai restaurar aqueles problemas que nós estamos passando, é, você pode ter certeza, Deus ele vai conseguir abrir um caminho para o seu filho, para o seu neto, para aquela pessoa que está passando dificuldade. Então, procure todo dia orar por essa pessoa, dar conselhos, inclusive assim, estar mais próximo dessa pessoa. E assim, tem muitas coisas que às vezes a gente perde a esperança, mas depois você vê um ciclo, ele acaba se fechando, aqueles problemas, e acaba se resolvendo. Então, assim, não desista das pessoas, né? Porque Deus ele não quer que a gente desista das pessoas. A gente tem que colocar assim, toda a nossa esperança nele e fazer com que essas pessoas que estão passando por dificuldades, elas sejam acolhidas por Deus, né? A gente tem que querer muito isso. Ah, nossa, meu sobrinho, meu neto, meu filho está passando por essa dificuldade, sofreu um acidente, e está desanimado. Então a gente tem que ser essa força, tem que orar por essas pessoas e buscar dar conselhos, buscar estar próximas dela de uma forma que a gente possa ser luz na vida dessas pessoas, não desanimar, não deixar com que tudo fique tão difícil assim. A gente tem que ser essa luz e buscar a comunhão com Deus para que Ele possa trazer esperança na vida dessas pessoas, tá? Deus ele vai estar sempre do nosso lado, mas a gente tem que estar do lado dele, tem que buscar ele de alguma forma para que faça com que ele venha até nós, né? Então a gente às vezes está ali naquela dificuldade, empurrando aquela pedra ali que você não consegue mais encontrar uma saída. E aí Deus vem ali, dá aquele empurrãozinho, mas ele precisa ver o nosso esforço, ele precisa ver a nossa dedicação àquela causa que a gente está buscando, tá bom? Deus ele está do seu lado, do nosso lado, então fiquem com ele e não desista das pessoas, não desista porque Deus ele tem planos para cada um de nós, ele vai fazer com que essas dificuldades que você está passando, alguém da sua família está passando, ela seja restaurada, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço, se inscreva nesse canal, dê um like aí no canal, se você estiver assistindo, um grande abraço, fiquem com Deus, valeu!